Seja muito bem-vinda, poderosa, a mais um episódio do nosso Pod Rosa Podcast. Encerrando com chave de ouro esse Outubro Rosa. Hoje a gente vai fazer aqui um bate-bola com a nossa querida podcaster, doutora Mariana Teles, para falar um pouquinho mais sobre saúde feminina. Então, seja muito bem-vinda, doutora Mariana Teles. Muito obrigada pelo convite. Não paga não para te ver. Poxa, muito obrigada. Estamos aqui nessa gravação numa sexta-feira, viu? Obrigada, meninas, aí, por terem me esperado. Eu chegar aí, que foi difícil hoje para todo mundo, né? Não é fácil para ninguém, mas eu agradeço muito aqui ter sido convidada desse momento e eu espero que tudo que eu fale aqui seja importante para você, mulher. Como a gente sempre fala, um dos nossos episódios é para você ter aquele caderninho do lado. Então já corre lá, pega o caderninho e a caneta, porque eu tenho certeza que esse assunto vai te interessar demais. E aí, Jace, seja muito bem-vinda também. Muito obrigada, Fabi. Muito obrigada. Mari, eu acho que nós podemos começar falando da grande novidade que vai surgir em Manaus, né? Conta pra gente a grande novidade que está vindo aí. Nós temos o projeto, eu falo que nós, porque tem várias pessoas envolvidas, chamada Instituto Mariana Teles. Então, a proposta é sair daquele consultório básico, de uma sala só, lá no Cristal, e aumentar um pouco, ampliar a parte física e a parte estrutural, né? E também com os profissionais que vão agregar ao meu trabalho. A gente sabe que a ginecologia, ela é a clínica da mulher, né, Jace? Exato. Mas não vivo sozinha. Tenho minha Nutri, a Fábio, que ela sabe que ela é importantíssima em todas as patologias, inclusive de rotina, em qualquer situação que a mulher precise, a nutrição está lá presente. Eu vi quanto é necessário também ter uma psicóloga para estar acompanhando. Eu tenho muitos pacientes com quadro de ansiedade, depressão, pacientes durante a gravidez que tem aquelas mudanças, não somente do corpo, mas também da mente, no preparo de uma gravidez. O blues puerperal, que é muito comum, a depressão pós-parto, os pacientes com endometriose, que sofrem muitas dores, e pacientes com dores crônicas. Então, assim, o âmbito da mulher, a gente não pode também, como eu falo, não é só o corpo e a nutrição. A gente vê como é importante o trabalho da mente da mulher. Então, o Instituto é isso, agregando também, muitas vezes, um fisioterapeuta, outros profissionais de saúde, a própria estética, né? Aquela enfermeira que pode acompanhar desde a gravidez até a amamentação e os cuidados com o recém-nascido. Então, é impressionante, assim, como você vai colocando no organograma, assim, você vai vendo as ramificações, como é importante para a saúde da mulher vários profissionais agregados. Então, eu tô muito feliz, assim, em poder continuar com o meu trabalho, eu vou continuar fazendo tudo que eu faço, porque é como a gente fala assim, o médico empreendedor, né? Vamos só empreender e tal. Eu gosto da medicina, eu gosto da ciência, eu gosto de atender, e eu vou fazer isso o resto da minha vida. Eu não vou ser aquela médica, não. Então, eu vou ter minha clínica e não vou fazer mais atendimento. Eu acho que isso é da minha essência, meu propósito de vida é esse. E o propósito da clínica é cuidar da mulher. E eu tô lá junto com os colaboradores. Que legal, Mari. Então, assim, é um serviço agora multidisciplinar, ainda mais abrangente para essa mulher que já é tua paciente, ser atendida ainda por um grupo de grandes profissionais, né? Exatamente, grandes profissionais, continuando fazendo todos os atendimentos relacionados aos procedimentos, que a gente sabe que a gente tem bastante procedimento, ampliando também esse leque de procedimentos, porque lá no consultório, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, a coleta de preventivo, de repente a paciente tem um preventivo alterado, e aí ela vai fazer uma colposcopia em outro lugar. No Instituto Mariana Teles vai ter a colposcopia já lá para ela fazer. Eu penso também numa parceria com alguns laboratórios e clínicas de imagem para agregar também valor, algumas vezes na própria coleta do paciente no consultório e também agregando clínicas de imagem do próprio Cristal. Então,
São muitos pensamentos, já está sendo feito o projeto e eu tenho certeza que vai dar certo, porque sempre deu e não vai deixar de dar dessa vez. Exatamente. Né? E oferecer um serviço diferenciado do que a gente tem na cidade hoje, porque a ideia é que essa mulher ela seja cuidada do início ao fim, né? Seja cuidada de forma completa ali naquele espaço, não é isso, Mariana? É isso mesmo, a gente muitas vezes quando a gente cada vez mais estuda sobre empreendedorismo, sobre vendas e tudo, as pessoas falam sobre nichos, né? E é o que a gente muito ouve, nicho, 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 nicho. E eu fico com uma grande dificuldade, porque eu tenho uma paciente adolescente, tá entendendo? Que tá naquele começo, com alterações hormonais, que precisa de um método anticoncepcional, que eu preciso orientar sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre prevenção de uma gravidez na adolescência, né? Aquela menina que já começa a sentir dor, que a gente consegue diagnosticar uma endometriose bem no início. Aí, se eu atender só a menopausa, o que eu vou fazer com essa menina? Tu tá entendendo? É complicado. E a ginecologia é isso. A ginecologia, ela acompanha muito. Eu tenho pacientes que vão antes da menarca, que é a primeira menstruação, e vão caminhando comigo até a menopausa, pós-menopausa, tratamento de osteoporose. O leque é muito grande. Tem muitos casos, né, que, por exemplo, a Uma, eu acho que é uma que tu fez o parto dela. Não, tu cuidou da mãe dela antes dela, né? A Uma, por exemplo, a Uma é a Fernanda, né? A mãe da Uma. A Uma, ela é minha paciente desde a adolescência. Mas só que antes não cuidou da mãe dela. Antes eu cuidei da mãe, durante, né? Quando a irmã dela mais velha nasceu, a irmã do meio, né? Que eu fiz o parto dela. E cuido hoje da irmã, da irmãzinha mais nova. E cuido também das tias. E aí vai cuidando da família inteira. Olha que legal. Não, legal. E aí hoje tu já cuidou da avó, da filha, agora tu... né? A Uma, tu fez o parto da Uma. Então tu cuidou da mãe dela quando ela era criança. A mãe dela veio no teu consultório, a Uma era criança ainda. Né? E é impressionante, Fabi, o quanto essa evolução... Eu tenho pacientes que quando eu tinha os meus 20 e poucos anos... Mas que isso não relate a sua idade. É isso que tá comandando aqui, entendeu? 20 e poucos anos. Não, o que eu falo bem assim, eu tenho um paciente que eu com 20 e poucos anos, elas fizeram o primeiro parto, já tá no segundo, terceiro parto comigo. E elas já estão naquela fase lá, depois dos 40, na perimenopausa. E aí a gente fica olhando, que já tá falando sobre menopausa. Cuidou de mim na minha primeira gravidez. Aí depois eu fico vendo, meu Deus, eu tenho 21 anos de formada, 18 anos de gineco-obstetrícia. Já é tempo bastante. Já é maior de idade. Que eu tenho alguma experiência verdade, né? Já é maior de idade, já. Mari, agora sim, você falou do Instituto tecnicamente, né? Vai ter uma equipe multidisciplinar muito boa e tal. Mas e por dentro, como é que você tá com esse projeto? É um projeto que eu sempre quis, desde quando eu comecei a pensar em consultório e trabalhar ali por minha conta própria, né? Sem ter que ir para outros lugares, eu sempre pensei nesse ambiente multidisciplinar, isso sempre pensei. Só que muitas vezes, na nossa rotina diária, a gente vai postergando isso, porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, por causa disso, por causa daquilo, eu vou aumentar. Então, assim, como é que eu tô agora? Assim, só de colocar no papel e começar a ver o projeto, já me deixa muito, muito feliz de falar, poxa, agora eu tô conseguindo... organizar para realizar esse sonho, né? Que legal, que legal. É um sonho eu pareço que muito começa a acontecer, eu pareço muito né? espivitada, mas eu tenho muitos planejamentos, assim, muitas coisas que eu fico um pouco com o pé atrás, apesar de parecer muito mais assim, impetuosa. Eu sou hoje em dia, a gente vai amadurecendo, né, amiga? A gente não pode mais colocar as coisas, então acho que agora eu tô no momento certo para realizar isso. Então é isso que eu... Tá feliz? Tô feliz. Que legal. E a gente fica feliz por você também. E vamos continuar juntas, né? Se Deus quiser. Mari, fala um pouquinho para quem tá ouvindo a gente dos procedimentos que você consegue fazer no consultório com o teu aparelho Frax. Porque eu penso que ainda é uma coisa muito nova. E as mulheres não têm ainda o conhecimento e a dimensão do que o Frax pode fazer na saúde feminina.
Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ele. É impressionante. O Frax só tem uma empresa que fez aqui no Brasil, né? Que é a empresa Loctal, eu posso falar isso, sem problema nenhum, até porque eu fiz o curso com eles. O Frax é a radiofrequência. E é impressionante quanto a radiofrequência, ela é importante, ela tem as suas funções, principalmente na parte ginecológica e dermatológica também. Então, desde a ponteira, que é o Frax, que a gente fala que é a ponteira Linley, ela emite micropontos magnéticos, eletromagnéticos, que fazem uma alteração no colágeno da vagina. E essa alteração, ela gera uma melhora daquele epitélio da vagina. Eu tenho que falar dessa forma, porque essa forma é como eu falo com minhas pacientes, e falando aqui para nossas espectadoras. Isso daí gera uma melhora da flacidez da mulher, melhora a incontinência urinária, olha, flacidez, incontinência, a secura vaginal, melhora certos casos de perda de urina, melhora o ressecamento vaginal, melhora a lubrificação da mulher. E a mulher sente um pouco, principalmente a mulher que vai tendo a flacidez, um pouco mais rígida, mais apertada a vagina. Na parte externa, ele melhora a estética, porque os grandes e pequenos lábios, eles vão ficando mais flácidos, vão perdendo aquela rigidez, assim como na nossa pele, nossos lábios também. Como o nosso rosto perde colágeno, perde colágeno também, né? E aí, ele fazendo isso, ele rejuvenesce a parte externa também da vulva. Rejuvenescendo, a gente pode até, nesse momento, entrar com clareadores, porque uma pele rejuvenescida, ela absorve muito melhor clareadores íntimos. Então, a gente falou aqui sobre uma melhora da função da vagina, uma melhora da secura dela, do aspecto dela e associando isso ao clareamento. O clareamento é feito com Frax também. O clareamento a gente usa o Frax para melhorar a pele, e o clareador ele é feito junto com cremes clareadores. É possível fazer isso num único procedimento. Faz a utilização num único do procedimento Frax e já faz o clareamento. Exatamente. Então olha aí que eu tô te falando, né? Aí agora outra parte do Frax. O Frax, ele tem um aparelho conectado nele, que ele retira verrugas, que ele faz biópsia de colo do útero, entendeu? Olha. Ele faz ali uma colposcopia, você tira um pedaço da biópsia para ver se existe uma lesão que possa ser o colo. Você pode fazer até uma conização, que é aquela retirada de um pedaço maior do colo quando tem uma lesão. A famosa cauterização do colo do útero, quando tem uma ferida, aquela ferida sangrante que a mulher... tem sangramento após gelação, ele faz. Então, outra parte ali, né, dessa parte mais da parte elétrica dele, diretamente no colo do útero e nas lesões de vulva para biópsia. E a outra parte, que é o que eu estou me atualizando numa nova especialização, é a ninfoplastia ambulatorial. O Frax, ele é melhor que o laser para fazer a ninfoplastia ambulatorial, que é aquela mulher que tem os pequenos lábios grandes ali, aquele capuz do clitóris bem grande, que ela quer fazer uma retirada, porque isso não é somente estético, isso influencia diretamente na autoestima dela. Muitas mulheres, aquilo ali fica roçando. E é funcional, também, com né? certeza. A funcionalidade ali até mesmo do clitóris, Fábio, ele vai ficar prejudicado por conta disso. E quantos benefícios, né? Num único aparelho que você consegue trazer para a paciente, né? De autoestima, de qualidade de vida, né? Porque você reduzir as perdas urinárias também, tudo isso tudo melhor. E a ninfoplastia no consultório, ele é melhor que o laser, como eu estava dizendo, porque quando ele vai cortando a pele do excesso do pequeno lábio, ele já vai cauterizando. Então, ele tem uma ação de não ter sangramento durante o procedimento enorme, né? Você vai fazer um procedimento no consultório, você quer ter o máximo de segurança para a paciente. Significa uma inflamação menor, risco de infecção menor, uma cicatrização muito melhor e, consequentemente, uma recuperação mais rápida. Sim. Que é tudo que a gente quer, né? Em todo o procedimento, para você retomar a sua vida o mais rápido possível. Com certeza, o tempo, né? E também o custo, porque essa paciente não indo para um hospital, centro cirúrgico, não tendo que pagar tanto um anestesista ou tendo gasto também com o hospital, o gasto com ela, no investimento, vai ser bem menor.
Então acaba que a adesão fica melhor. E aí, muitas mulheres que às vezes têm até vergonha de ir pro centro cirúrgico para fazer isso. Imagina eu resolver isso, eu ela entre quatro paredes, tá entendendo? É muito melhor. E às vezes a relação de confiança, né, que já tem com você também. E qual é a frequência com que você vê mulheres hoje no consultório que tem vergonha e que você acha que seriam pessoas para esse perfil de procedimento? Olha, eu vou te dizer, assim, eu não tenho um número exato para te falar, mas eu vou te dar um exemplo. Se eu, como ginecologista, eu entrar nessa anamnese mais profunda, né, e perguntar para ela sobre a questão da autoestima dela relacionada à genitália, eu vou ter quase 100% de pessoas querendo. E muitas mulheres, eu contraindico. Tem muitas pacientes que eu falo, você não precisa. Até porque cada um tem o seu estilo de vulva, né? A vulva, ela não tem nenhuma vulva igual a outra. Uma mais clara, outra mais escura, outra pequenos lábios maiores, outros menores. Outra tem um clitóris maior que o outro. Não tem aquela vulva perfeita. E algumas vezes, quando a paciente... né? É aquela coisa, né? Eu contraindico, mas se a paciente reclamar e não gostar, eu falo, é melhor que você faça comigo, que sou ginecologista, do que você procurar outra pessoa e, de repente, fazer com uma pessoa que não tenha uma prática boa, né? Porque ela já te conhece, já tem uma relação de confiança e tem toda a segurança para fazer esse procedimento no consultório, né? Obviamente, Mari, que a gente já estava conversando, tem anestesia local, não dói, né? Olha, por isso que é importante o curso que eu tô fazendo, pra gente pegar as técnicas de anestesia, novas técnicas, antes da paciente receber anestesia local, porque vai ser feita uma anestesia com injetável mesmo, né? Com a lidocaína, aquela mesma que se usa no dentista, mas é feita uma anestesia tópica, tá? Um pouquinho antes, a paciente faz uso de anti-inflamatório. Já, se não sentir nada. Não, a Mari me mandou umas imagens. Querendo se candidatar. Mari, não quero ver isso, não. Não, e até de repente eu falava, tipo, ficar brincando, né? Até um rivotrilzinho antes pra dar uma aliviada. Mas assim, uma gotinha só pra dar uma relaxada. Horrível, né? A gente tem muito, às vezes, assim, o próprio médico, assim, tem muito medo de fazer um procedimento desse via ambulatorial. Mas esse curso que eu tô fazendo com esse médico, a prática dele é tão grande, assim, a gente vê como dá para fazer, e se for melhor para paciente mesmo relacionado ao custo, à recuperação, e conseguir fazer mais quantidades, porque eu estaria ali no ambiente, né, que ela vai sentir melhor, eu acredito que é esse o caminho. Que legal, Mari, que legal. É, muito bom. Mas não é só isso, né? Os procedimentos vão muito além. Não, a gente falou da linfopatia, né? Porque é impressionante quantas mulheres procuram, né? É verdade. Que se cuidam mais. É verdade. Mas não é só esse procedimento, não. Tem muito mais, né? Sim. Me fala dos teus implantes hormonais. Ah, tá. Os implantes são bem polêmicos, né? Eu utilizo muito os implantes hormonais. Eu utilizo uma farmácia magistral do Brasil, que são os implantes da Elmeco. Eu falo as marcas até porque eles são importantíssimos para mim. Tive uma formação muito boa e eu confio neles. Então, eu tô sempre falando aí de quem foram meus professores, né? Confio muito. Os implantes da Elmeco, eu trato endometriose e eu trato mulheres que precisam de reposição hormonal. Reposição, muitas vezes, da mulher na menopausa ou na perimenopausa, que quando tem a queda do estrogênio, que gera muito desconforto para ela, com vários sintomas, que é o climatério, e a reposição da testosterona com dependendo de cada uma, com a quantidade certa que elas devem ser usadas para melhora da libido, melhora da lubrificação, da disposição. Isso, claro, num contexto enorme, né? Os implantes, eles não vão resolver o problema, eles fazem parte do tratamento multidisciplinar. Sim. Sempre orientando sobre a nutrição, sobre a questão da rotina de vida, da qualidade de vida, e que a pessoa também cuida da sua mente, né? Então, assim, a mulher, ela é multi, como eu falei, né? Então, não tem como a gente achar que só alguma coisa. Só um profissional vai resolver, né? Exatamente. É porque hoje, até a pergunta que eu vou deixar aqui para ti, muitas pessoas acham que tudo é resolvido com testosterona, né? Tem agora uma moda que tudo é testosterona. Doutora, a senhora não tem, no meu consultório eu falo muito assim, não tem nenhum alimento, nada que a senhora pode aí me prescrever uma vitamina, né? O pessoal fala vitamina. Uma vitamina que a senhora pode prescrever para melhorar a minha testosterona, porque minha libido tá baixa. Então a pessoa já associa a testosterona com a libido.
Então, é importante tu esclarecer isso, que nem tudo é testosterona. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, dessas variantes que acontecem, principalmente, vamos falar de baixa libido, por exemplo. Sim. Qual seria a avaliação que tu teria que fazer uma paciente que chega relatando uma baixa libido e uma falta de energia? Hoje é o que a gente mais escuta no consultório. Essa reclamação é a principal. É a principal. Eu não sei se todas as mulheres tinham baixa libido e falta de energia e resolveram falar agora. Eu acredito que seja assim. Mas isso está muito comum, né? Eu acho que se fala mais. Antigamente tinha muito tabu da própria mulher chegar no ginecologista e falar sobre desejo sexual. Até porque o ginecologista, a maioria das vezes, era homem, né? Eu lembro que o primeiro ginecologista que eu fui, com 11 anos, era um amigo do meu pai. Né? Então, como é que eu vou falar, né? Amigo se eu tivesse continuado com ele... Não, tudo bem, eu tinha 12 anos, 11 anos, né? Se eu tivesse continuado com ele, será que a relação seria assim hoje, né? Eu teria falado, olha, eu tô com um problema, baixa libido. É mais difícil, principalmente por isso que as mulheres... Muitas mulheres procuram mais mulheres. E hoje em dia, a grande massa de ginecologistas são mulheres, principalmente consultório. Mas tem muitos ginecologistas muito bons que também trabalham. E tem muitos ginecologistas homens, principalmente, que operam muito, assim, que tem muitos obstetras muito bons. Mas a gente vê que a grande massa da gineco é mulher. E algumas pacientes falam sobre isso, que eu tinha um médico homem, eu não conseguia conversar. Né? A anamnese é essencial para saber o desejo sexual hipoativo. Porque a anamnese, ela que te remete, que vai te melhorando. Eu, como médica, a ver que é a história clínica, né? Para onde eu devo percorrer. O desejo sexual hipoativo, ele tem várias vertentes, assim. Muitas vezes é uma autoestima baixa, a pessoa que ela já mudou muito o corpo em pouco espaço de tempo. Muitas vezes o próprio uso de anticoncepcional prolongado pode ter baixado, não falando só ele, tá? Eu tô falando de um contexto geral. De um contexto geral. Aquela pessoa que tem qualidade de vida ruim, que não pratica um exercício, a gente vê que é muito mais comum. Ou até mesmo uma má alimentação. Ela tem questões psicológicas e até de relacionamento dentro de casa. Sim, olha, aí tem a parte psicológica que é enorme, né? Aí quando você vai entrando mais a fundo, vê a quantidade de mulheres que já foram abusadas, às vezes não abuso mesmo dias de fato. Mas palavras, né? Palavras de primeiros namorados que repercutiram na vida dela pela vida inteira. O próprio marido, o parceiro que ela tem, fala besteiras também durante o dia a dia. E é uma repercussão enorme. Eu tento abranger o máximo possível para tentar diagnosticar, até porque muitas vezes eu, como ginecologista, eu me sinto um pouco de mão atadas para essa questão de sexologia. Quem eu vou encaminhar para psicólogo? Quem é essa equipe multidisciplinar que pode me ajudar? Então, é uma das questões do próprio instituto, de a gente abranger essa mulher como um todo, para que ela não trate somente hormônio, não trate somente uma alteração de uma prolactina, uma alteração do cortisol dela alterado. Não, por causa dos meus pequenos lábios que são grandes, uma nifoplastia. Não adianta eu fazer uma nifoplastia e ela não gostar de ter relação por causa dos pequenos lábios, e daqui a pouco eu faço nifoplastia e ela continua com os mesmos sintomas, né? Mesmas queixas. Então, é isso que você tem que... A mulher do desejo sexual hipoativo, ela é multidisciplinar. E o mais frustrante é quando você fala isso, você vai ajustando com a parte nutricional, com a parte de implantes, o implante que eu falo de terapia hormonal, tirando o anticoncepcional, colocando um outro que seja tal, falando sobre ela para diminuição do antidepressivo com o tempo. E aí, depois disso tudo, ela ainda continua com desejo sexual hipoativo. É muito difícil. Então, é bem devagar e talvez você não consiga resolver por inteiro. Assim como tem umas pacientes, que eu não sei se é feito placebo, que depois de um mês que você faz alguma coisa, você faz, por exemplo, vou dar um exemplo, tá com uma testosterona muito baixa, faz uma injeção, principalmente mulheres na menopausa. Ai, doutora Mari, eu dei, agora eu só quero dar. Aí?
Aí depois que... Nem te conto que esse é meu caso. Não é? Injeçãozinha, mano, foi uma alegria lá em casa. Dá uma alegria, mas depois tu fica tão dependente que parece que quando cai, aí fica a tristeza, né? É. Então é isso mesmo que a gente tem que ter um tato pra não tão euforia e também pra tratar a mulher, pra mulher sair desse estado que incomoda muito. Não pode ficar tendo esses altos e baixos, altos e né? baixos, Precisa entender ruim. a raiz de tudo Exato. isso. Se ela é emocional, se ela é hormonal e ela pode ser resolvida de forma terapêutica, né? Muitas vezes também essa questão da autoestima, aqui eu vou vender meu peixe como nutricionista, porque muitas vezes a mulher não está satisfeita com o corpo dela. Às vezes tu coloca essa mulher que ela perca ali uns 5 quilos, que ela sai do manequim 44 por 42, ela já fica super feliz, ela já tá alegre. Se ela tem um companheiro incentivador que incentiva ela. Então, tudo isso faz muita diferença na libido dessa paciente, com certeza. E a possibilidade de ser uma equipe multidisciplinar muda tudo, né? Muda Porque tudo. sai de só um tratamento médico isolado para uma sexóloga, que é uma possibilidade que você está avaliando, né? Exatamente. Mari? A tua ideia é ter uma sexóloga também? Sim, também. Eu acho muito importante. Até para essas questões aí do passado, de pegar mais assim, fazer essas questões de regressão, de avaliar se ela tem algum bloqueio, e a sexologia, ela envolve muito mais abrangente do que somente os implantes. Os implantes são maravilhosos, os implantes de testosterona, implantes de estradiol, a gestrinona, elas, se bem aplicados na medicina, na mulher, eles são maravilhosos, elas voltam mesmo com assim, falou, doutora, você salvou minha vida, você salvou meu casamento, quando tá muito associado somente àquela baixa. Mas a gente tem que avaliar todo esse contexto da mulher. Eu queria que tu falasse pra quem tá ouvindo a gente, né, essa poderosa que tá ouvindo a gente, sim, aproveitando para dizer para você, curte, compartilha, dá o seu like aí nesse episódio, que isso é muito importante pra gente. Mas fala um pouquinho que cuidados que essa mulher deve ter na hora de escolher um implante hormonal. Digamos que ela não vai fazer com a doutora Mariana Terra, a gente sabe que o que ela faz é top, né? Mas digamos que ela não vai fazer. Que cuidados ela tem que ter? Que postura ela deve observar do profissional? O que ela deve exigir desse profissional antes de colocar esse implante? Que a gente sabe que é muito sério. Da mesma forma que ele vai salvar ali, né, uma situação, um casamento, que ele vai ajudar a melhorar a sua vida, ele também pode trazer prejuízos e consequências muito sérias, né, Mariana? Exatamente. Os implantes, para serem colocados com segurança, todos os médicos devem fazer cursos. Então, procure ver se esse seu médico que você potencialmente pode usar implante. Primeiro, procure saber se você pode, né, mas o médico vai lhe dizer. Se ele tem, quanto tempo de formação que ele tem, se ele tem um título de especialista, que é importantíssimo, o RQE, da área que for, né? Por exemplo, para a mulher, o ginecologista, para o homem, o urologista. Onde ele fez o curso, como é que ele passa esse conteúdo na internet, se é um conteúdo extremamente, assim, para se vender, para falar sobre aquilo de uma forma muito mais estética do que muito mais funcional. Aí, quando você for nesse médico, você avalia se ele vai realmente pedir exames que sejam necessários para ver se a sua função do seu rim está boa, a função do fígado, se você não tem nenhum problema na mama que possa prejudicar, né, o uso do implante, se você não tem nenhum problema cardiovascular. Muitas vezes, colocar em uma pessoa inflamada é horrível, colocar implante em pessoas inflamadas. Já tive experiências ruins nisso. Então, desinflamar a paciente, melhorar a alimentação, o estilo de vida, tudo isso influencia. Porque o implante não deixa de ser um procedimento, né? E sendo procedimento, tudo tem que ser passado por uma... como eu falar, é o protocolo mesmo, um protocolo de avaliação para verificar se você está apta a usar. Porque pode ser, como eu falo, falam do chip da beleza, né? Que é o da gestrinona, que eu não coloco com fins estéticos. Eu uso muito paciente de endometriose, sangramento
disfuncional, o chip da beleza, ele pode ser o chip da feiura. Não tem como você colocar um implante de gestrinona numa paciente que tem uma acne enorme, uma queda de cabelo. Calma. Melhora aquele sangramento da mulher com uma pílula e vai ali fazendo os exames, organizando aquela paciente, melhorando a queda de cabelo, melhorando a acne, para assim ser colocado o implante que pode gerar isso. Colocar a casa em ordem, pois né? Que a gente fala, organiza. faz a faxina, né? Melhora tudo para depois. Tem muita coisa que os pacientes, né? Ou nós, somos muito imediatistas. Exatamente, era isso que eu ia falar. E a gente precisa entender que dentro de um corpo que, como a Mariana falou, tá inflamado, né? Tá cheio de toxinas também, um fígado que tá sobrecarregado. Você vai, ainda coloca um implante achando que ele vai ser a solução dos seus problemas, não é. Né? Então, tem aquela que diz assim, não existe almoço grátis, né? Então, não existe almoço grátis. Tudo precisa ter um mínimo de esforço, de melhora do estilo de vida. A gente precisa muito, primeiro, entender se esse paciente está disposto a melhorar seu estilo de vida também, né? Porque exatamente. Não é o implante que vai resolver tudo, da noite pro dia, né? Não e resolve tem mesmo. paciente que acha assim, ai, coloquei o implante hoje, amanhã eu tô bem, né? É muito isso, é assim, é impressionante, né? Mas aí que é a importância do profissional adequado, porque você consegue contraindicar, você consegue, às vezes elas vão procurando uma coisa, a gente consegue mudar para outra. As pessoas falam muito, eu quero hormônio, mas eu não quero hormônio. Eu fico pensando, como é que é isso? Assim? Não, eu quero tudo que o hormônio faz de bom, mas eu não quero nada que o hormônio faz de ruim. Você tá entendendo? Então, não, doutor, eu quero melhorar isso, mas eu não quero hormônio. Aí eu falo, mas o que é hormônio pra você? Né? Porque as pessoas acham que hormônio é uma coisa que vai engordar, que vai dar trombose, vai dar câncer. Né? E aí, quando você explica que para ela amamentar produzindo hormônio, que a vitamina D é um hormônio, que a tireoide produz um hormônio, e você vai explicando, eu coloco uma lista de 10 hormônios, aí colesterol é um hormônio, cortisol Na verdade, é um hormônio. o hormônio é vida, né? Porque quando a gente começa a ter as baixas hormonais, é quando esse corpo vai perdendo a função e aos poucos ele vai morrendo mesmo. Então, o hormônio, na verdade, é vida. Então, o que é a menopausa? O que é a andropausa? É a queda do hormônio. Então, o que você vai fazer se ele está caindo? Você vai esperar ele cair e você ir perdendo as suas funções, como, por exemplo, atenção, concentração, memória, o caminhar. Você vai esperar tudo isso acontecer ou você prefere repor? Exatamente. Exatamente. Não é você colocar aquela dose a mais, não, né? Não é você extrapolar a dose, mas é você dar ao corpo aquilo que ele está precisando. Isso que é reposição hormonal. É colocar aquilo que está faltando, não é, Mariana? Exato. Agora, Mari, assim, para a gente fechar a nossa entrevista de hoje, eu queria que você falasse, assim, para essa paciente, para nossa telespectadora, assim, não mais como uma médica, Mariana, mas assim, como a profissional de coração, de alma, assim, o que ela pode esperar e convidar essa pessoa para vir conhecer o Instituto, para nos visitar no Instituto e entender um pouquinho mais dessa gama de muitas coisas boas que a paciente vai ter lá no Instituto. Sim. Vamos continuar com o principal foco, o acolhimento. Quem me conhece, quem não me conhece como médico, mas quem me conhece sabe quanto o acolhimento é importante na minha clínica. E agora, com o Instituto, nós vamos ampliar um leque de profissionais para esse acolhimento. Então, com certeza, você vai ter profissionais muito parecidos comigo, porque eu acredito que não existe medicina sem amor. Não tem como você se doar. Se você tem um médico que ele está preocupado somente com com seu tratamento, seu diagnóstico de tratamento, você sabe que isso daí não vai muito para frente. Aí você acaba trocando de médico e você nunca vai ter o médico da sua vida. Então, o Instituto Mariana Teles, ele vai ser um instituto para a sua vida, que você vai, mesmo que você esteja nele um pouquinho, a mulher lá perto da menopausa, não tem problema, nós vamos
caminhar com você na sua vida até você ficar bem velhinha, as adolescentes, as grávidas. Então, o que eu mais prego nesse momento é falar sobre acolhimento. Acolhimento com qualidade de profissionais, acolhimento com qualidade de exames, com qualidade de procedimentos. Numa clínica que eu tenho certeza que vai ser linda e que você vai ser muito, muito feliz ali dentro. Você vai sair de lá alegre e satisfeito. Que legal, é isso aí. Que legal. Muito obrigada, Mari. Ai, que bom. Por esse bate-papo, né? Passou tão rápido. Né? Passou. A gente pensando que ia demorar tanto, mas, gente, o Niche olha assim, passa muito rápido, que o assunto é bom, né? É leve, agradável. E estar com vocês é sempre muito bom. Verdade. E estar com você também, poderosa. Muito obrigada por você ter nos assistido até aqui. Fique com a gente, volta um pouquinho, vê os nossos episódios anteriores. Eu tenho certeza que tem muito assunto que vai trazer um conhecimento sensacional para sua vida. E não deixe de nos acompanhar, curte, compartilhe, deixe o seu joinha, tá bom? Então até o próximo episódio que a gente está ansiosa para te receber. Tchau, tchau. Tchau, tchau.